Aqui nós vamos analisar o comportamento de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. E o que é o nosso ciclo trigonométrico? Deixa eu posicionar aqui. O ciclo trigonométrico é a circunferência num plano cartesiano e essa circunferência tem raio unitário. Então, o que eu tenho que fazer primeiramente? Definir o centro da circunferência. Marquei aqui o ponto A. O raio dessa circunferência, marquei aqui o ponto B, ele vai estar sempre mantendo a distância 1 do ponto A, certo? Esse segmento de A até B é o raio. Tá? Com o deslocamento de B em relação ao ponto A, em torno do ponto A, a gente forma o círculo. Beleza? Está aqui o nosso círculo. Esse raio B, esse raio AB, em relação ao eixo X, ele forma um ângulo, certo? Esse ângulo aqui, justamente, é o que vai nos dar o arco da circunferência. Olha aí, temos aí o arco D, que é o arco cuja medida corresponde ao ângulo central. Então, o arco aí 67 graus e 31 minutos. 64, não, nem está fracionado, está tudo em grau, certo? Décimos de grau. Então, temos o arco, maravilha, o ponto B percorre a circunferência e nos dá esse arco. Pronto. Só que desse arco surgem duas relações aí, que são seno e cosseno. Para a gente ter essa relação de seno e cosseno, a gente tem que considerar aqui, que o arco, a inclinação do raio em relação ao eixo X, tem que estar nesse segmento AC. Então, temos aqui uma reta pontilhada. Vou colocar aqui, essas retas pontilhadas são justamente as projeções do ponto B em relação ao eixo X e ao eixo Y. Olha só, observa que essas projeções são paralelas. A projeção do ponto B em relação ao eixo Y, ela é paralela ao eixo X. Olha, está bem em cima do eixo X. E a projeção do ponto B em relação ao eixo Y, olha aí, é paralelo, olha aí, e está bem em cima, maravilha? Temos as duas projeções. Nessas projeções, é justamente o que vai delimitar aí a medida do seno, certo? E do cosseno. Aqui eu marquei, esse segmento em vermelho, U, é justamente a medida da projeção, ou da distância, da projeção do ponto B no eixo X ao ponto A. Então, a distância de A até o ponto D, que é onde vem a projeção do ponto B, é o nosso cosseno. Então, você tem aqui, o cosseno, quando o ângulo é zero, ele é 1, não tem inclinação nenhuma. Aí, o ângulo começa a aumentar, o cosseno começa a diminuir, porque ele tem um valor máximo de uma unidade. Então, até chegar em 90 graus, em 90 graus a projeção é no zero, então o cosseno é zero. Maravilha? Então aqui nós temos o cosseno. Bem, no eixo Y, temos aí o ponto E que marca a projeção do ponto B no eixo Y, certo? E essa projeção, a distância do ponto A até essa projeção E, é o nosso seno. Maravilha? Então observa que nós temos aqui, seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Agora vamos analisar o que acontece. Vamos analisar o que acontece com seno e cosseno ao percorrer o ciclo trigonométrico. Lembra que esse arco aqui tem 90 graus. E nesse arco de 90 graus, nós estamos percorrendo o primeiro quadrante. Então, observa o comportamento de seno e cosseno no primeiro quadrante. Ambos têm sinais positivos, eles percorrem a parte positiva do eixo X e do eixo Y, respectivamente, aí, cosseno e seno. Beleza? Então, observa que quando eu aumento o arco, o cosseno ele vai começar a diminuir, certo? E o seno começa a crescer. O seno atinge seu valor máximo de uma unidade, quando o arco é 90 graus. E o cosseno tem o valor máximo quando o arco é de 0 graus, uma inclinação de 0 ou de 360. 360 e 0. Então, com 0 graus, o cosseno vale 1. Aí aumentou o ângulo, cosseno vem reduzindo na parte positiva, seno vai aumentando, isso no primeiro quadrante. Maravilha? Passamos agora para o segundo quadrante. No segundo quadrante, você observa que o cosseno tem medida negativa,
certo? O seno permanece positivo, mas está percorrendo aí um sentido de decrescimento. O cosseno também está decrescendo, porque ele está indo no sentido de 0 para menos 1. Então, está diminuindo o valor do cosseno, certo? Se você considerar o valor absoluto, sem o sinal, o cosseno está aumentando. Maravilha? E o seno está diminuindo. Então, observa que no segundo quadrante, o que nos interessa aqui é analisar o sinal de seno e cosseno. Então, não me interessa ainda o valor do seno e do cosseno. Mas eu posso observar que no segundo quadrante, o meu cosseno, para qualquer ângulo a partir de 90 até 180 graus, me dá um cosseno negativo. E o meu seno permanece positivo. Entre 90 e 180, o seno permanece positivo. É 0,2 até chegar em 0. Então, temos aqui um arco de meia volta, 180 graus. O que acontece quando o ângulo é de 180 graus? 180 graus, o cosseno é menos 1, o seno é 0. Maravilha? Isso no segundo quadrante. Aí passamos agora para o terceiro quadrante. Observa que agora o meu seno é negativo, cosseno negativo, só que voltou a crescer, está indo no sentido negativo para o positivo, para o 0. Então, ele começa a crescer. Se você considerar o valor absoluto, ou seja, o valor sem o 0, o módulo desse cosseno, ele está crescendo, ele está diminuindo. Não é isso? Mas na realidade ele está crescendo. E o seno está diminuindo até chegar no valor máximo de menos 1. Então, percorri todo o terceiro quadrante e observei que tanto o seno quanto o cosseno eles têm sinais negativos no terceiro quadrante. Então, cheguei aqui em 270 graus. Maravilha? Completei o terceiro quadrante. O cosseno é 0 quando está em 270 graus e o seno é menos 1. Passando agora para o quarto quadrante, observa aí que o cosseno continua crescendo, está indo no sentido de 1. E o seno ainda é negativo e está diminuindo. Então, observa aqui, no terceiro quadrante, cosseno é positivo e o seno é negativo. Beleza? Então, feita a análise de seno e cosseno no ciclo trigonométrico, beleza? É isso que acontece. Se você memorizar bem o comportamento dessas razões trigonométricas no ciclo trigonométrico, fica mais fácil de você entender e compreender como é que é o sinal. Porque em muitos casos você não sabe qual é o ângulo, mas você sabe a localização desse arco só pelo sinal do cosseno ou do seno. Isso é uma possível localização. Por exemplo, um cosseno positivo. Para que o cosseno esteja positivo, ele tem que estar no primeiro ou no terceiro quadrante. Então, o cosseno positivo só vai estar aqui, no primeiro ou no terceiro quadrante. No segundo e no terceiro, o cosseno vai ser negativo. E o que também acontece para o seno. Se você analisar aqui, o meu seno só vai ser positivo se ele percorrer do primeiro ao segundo quadrante. O valor do seno é positivo. Quando o seno está no terceiro ou no quarto, ele é negativo. Maravilha? Então, é isso que acontece. Vou dar um play aqui para você ver o comportamento. O ângulo está aumentando, seno aumentando, cosseno diminuindo. Seno e cosseno positivo. Primeiro quadrante. Agora, no segundo quadrante, cosseno negativo, seno positivo. Percorreu todo o segundo quadrante. Terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo. Quarto quadrante, seno negativo e cosseno positivo. Maravilha? Então é esse o comportamento de seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Maravilha?